Aula 14, aula cujo título é a crucificação. Então, chegamos finalmente num dos momentos mais significativos da história de Jesus, dos momentos mais significativos da história do cristianismo. E também um dos momentos mais tensos, um dos momentos mais difíceis. Com certeza já estamos nervosos desde já em pensar os fatos que nos esperam a serem estudados nessa noite. Até aqui nós vimos uma caminhada incrível. Vocês estiveram juntos comigo nessa história de Jesus desde o início, quando nós vimos os fatos que antecederam ao nascimento de Jesus, como aquela criança era esperada, o Messias. Depois nós vimos a sua infância, a sua juventude, os 30 primeiros anos de vida, aparentemente normal, uma vida comum de um homem que trabalhou, que lutou, que sustentou a família. Caminhamos juntos com aquela experiência que Jesus teve, com aproximadamente 30 anos, quando ele foi batizado. Se recordam? O Espírito Santo desceu sobre ele e agora a gente vê Jesus dando uma guinada na sua vida, começando um ministério público, um ministério impressionante. Com que palavras, Jesus se dirigia às pessoas, às multidões, com que firmeza, com que autoridade era seu ensino, ensinando a respeito de Deus, e ao mesmo tempo que ensinava, ele ia tratando as pessoas, curando as pessoas, aproximando as pessoas de Deus, e a sua palavra era confirmada com milagres e sinais. Jesus não apenas falava, mas havia poder nas suas ações, e assim a gente foi vendo, ao longo do nosso curso, como a multidão foi se apaixonando por Jesus, foi ficando envolvida por ele. Onde Jesus andava, muitas pessoas sempre o cercavam, querendo aprender mais de Deus, outras também querendo sinais apenas, Vimos também como o seu ministério começou a se tornar incômodo para algumas pessoas, principalmente para os líderes da religião, para as autoridades que não estavam satisfeitos em ver um Jesus que não correspondia exatamente ao anseio que eles próprios tinham, que eles tinham criado. Um Jesus que muitas vezes ele era fora da curva da religião, alguns comportamentos de Jesus, e a gente viu como Jesus também, aos poucos, a presença dele, a vida dele, o ensino foi se tornando inconveniente para essas autoridades. No prosseguir do nosso estudo, nós vimos como Jesus, em determinado momento do ministério, começa a cobrar das pessoas que se aproximavam dele, que tivessem também compromisso com a verdade que ele estava ensinando, compromisso com Deus. Jesus passa a ensinar que o reino de Deus, que as pessoas tanto esperavam e tanto queriam ver Jesus implantar, as pessoas queriam esse Jesus líder político, um rei. Jesus passa a ensinar que esse reino não viria naquele momento, ele viria numa outra ocasião, que agora o reino estava sendo implantado dentro do coração deles. E nós vimos como é que essa mensagem agora de compromisso, de seriedade, já não é uma mensagem mais tão atraente para muitas pessoas. E vimos que o grupo de apaixonados por Jesus, o grupo de discípulos de Jesus, aos poucos, gradualmente, começa a diminuir. Até que encontramos Jesus à beira da estrada, deixando a Galileia, indo em direção à cidade de Jerusalém, naquela viagem que durou alguns meses. Não foi assim? Nas imediações de Jerusalém, vamos encontrar um Jesus numa situação completamente diferente. Aquele Jesus que andava no meio da multidão, que era aclamado por onde ia, agora já é um Jesus que anda às ocultas. É um Jesus que sabe que já existe planos oficiais para tirar a vida dele.
E assim, então, nós encontramos Jesus finalmente na última semana, que foi o tema das nossas 2 últimas aulas, aquela semana que a gente chama de Semana Santa. E, especialmente, nós ficamos aqui aflitos naquela quinta-feira, onde Jesus e os seus discípulos ceiaram pela última vez. Os discípulos não sabiam bem o que estava acontecendo. Embora Jesus já tivesse vindo preparando eles há algum tempo, eles nunca imaginavam que aquelas horas eram as derradeiras. Foi então que Jesus falou para eles que um deles era o traidor. Depois de cearem, Jesus preparou aqueles discípulos mais uma vez, se despediu deles com palavras de muito carinho, prometeu que eles nunca estariam sozinhos, que o próprio Jesus enviaria o Espírito Santo para ser o guia deles, para ser o consolador, para ensinar eles todas as coisas. E eles se dirigiram então ao Monte das Oliveiras, onde Jesus orou, onde Jesus passou momentos de intenso sofrimento, ao ponto dos poros da sua pele sair gotas de sangue, tamanho sofrimento emocional, psicológico, de um Jesus que já sabe tudo o que está para acontecer nas horas seguintes. E é nesse momento então que Judas, o traidor, ele chega junto com os soldados, madrugada, ao final da noite de sexta-feira, final da noite de quinta-feira, madrugada de sábado. Judas e os soldados então, depois do beijo da traição, se recordam? Eles prendem Jesus e um a um os discípulos, os amigos, os próximos de Jesus, eles vão se distanciando, vão se afastando, até que Jesus se vê inteiramente sozinho. Ele que prometeu que nunca deixaria os seus abandonados sozinhos, agora se vê completamente sozinho. Ele é levado para dentro da cidade de Jerusalém, onde em aproximadamente 9 horas, ele passa por 5 interrogatórios, em lugares diferentes, numa espécie de simulação de julgamento, um julgamento de cartas marcadas, porque na verdade o Sinédrio já tinha decidido qual seria a sentença de Jesus, e seria uma sentença condenatória. No início da madrugada, então, Jesus é levado até Pilatos, com uma sentença, acusado de um crime agora político, e não mais um crime de blasfêmia. O crime, o qual é apontado, é que Jesus estava se dizendo rei dos judeus. Pilatos, gente, ele não quer condenar Jesus. Ele não quer trazer essa responsabilidade para si. E ele insiste muito com o povo que está se ajuntando ali naquele início da manhã. Ele bola estratégias para tentar soltar Jesus. A última delas, e talvez a mais desesperada, foi trazer um outro preso, Barrabás, para que o povo pudesse escolher entre um dos dois. Mas o povo que está ali são os politizados, são aqueles que já foram organizados pela cúpula religiosa, enquanto o povo comum está em casa, naquele início de manhã de sexta-feira, totalmente alheio ao que está acontecendo. E então, quando Pilatos coloca aquelas 2 possibilidades, ele escuta o grito: solta Barrabás. Ele pergunta: o que eu vou fazer então de Jesus? Na expectativa ainda de que o povo falasse: prende, tortura, Mas o grito que prevaleceu às 9 horas da manhã, precisamente, de sexta-feira, foi: crucificam, crucificam, crucificam. E assim nós sabemos então que nós chegamos a um momento derradeiro e mais precioso dessa história. E eu já quero começar dizendo para vocês, começar a nossa aula de hoje, dizendo que tudo que nós vamos ver a partir de agora não foi acaso. Tudo que nós vamos ver não é uma história que saiu dos trilhos. Não é alguma coisa que fugiu dos planos de Deus. Pelo contrário, tudo o que vai acontecer, por mais difícil e duro que seja, está absolutamente debaixo do propósito de Deus. Vamos ver o que os
profetas já haviam anunciado séculos antes a respeito de como seriam os acontecimentos. Veja Isaías, ele profetizou 700 anos antes do que está acontecendo nessa sexta-feira. E olha o que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5 e versículo 10. Fala assim: mas ele, o Messias, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi da vontade do Senhor moê-lo e fazê-lo sofrer. Vejam que não foi da vontade dos homens, foi da vontade do Senhor. Os judeus julgaram, os romanos executaram a pena, mas a vontade que comanda essa história, a vontade, a mente por trás de tudo que vai acontecer, não é a de outra pessoa, senão a do próprio Deus. E chama muita atenção minha aqui nesse versículo, é um verbo muito forte, que indica mais do que um sofrimento, mais do que uma tragédia, indica uma situação extrema de vulnerabilidade, de dor, de sofrimento. E esse verbo é o verbo esmagar. Vejam que não foi da vontade do Senhor apenas que ele entregasse a sua vida, mas que ele fosse esmagado. Esmagado. Uma outra tradução diz que foi da vontade do Senhor moê-lo e fazê-lo sofrer. Tudo isso por causa das nossas transgressões. Se Deus sabe exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer, nas palavras de Jesus nós percebemos que não é diferente. Ele também tinha plena consciência dos acontecimentos desse dia. Veja o que Jesus diz. Quando ele estava indo para Jerusalém, ele reuniu os seus discípulos, ele falou: olha, estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas, o que estava escrito pelos profetas? O que nós acabamos de ler. Tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, são os estrangeiros romanos, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Jesus tem plena consciência do que vai acontecer. Esse julgamento, essa execução não foi algo acidental, que fugiu dos planos. A gente sabe que foi da vontade de Deus, mas e Jesus? Será que Jesus, que sabe que vai acontecer, ele também está de acordo com isso? Vamos ver outra pronúncia de Jesus a respeito do mesmo fato. Por isso, Jesus dizendo, é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Então nós podemos até ficar com a impressão de que Jesus foi injustiçado, e realmente foi, e tiraram a vida dele. Mas olha o que Jesus diz: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou por minha espontânea vontade. Para nossa mente, é muito difícil entender isso. Por que essa história precisava terminar desse jeito? Alguém que é o Filho de Deus, alguém que só fez coisas boas, alguém que não tinha pecado, alguém que veio para trazer reconciliação e paz. Por que ele precisava sofrer isso? Na nossa mente, que é acostumada a trabalhar sempre com o conceito de paga, de retribuição, nós não conseguimos entender isso. Uma aluna minha do curso, uma vez me procurou no final dessa aula e falou assim: olha, eu não aceito, eu sou revoltada com o que Jesus teve que passar. Por quê? Por que ele teve que passar por isso? Por que a história, Deus escreveu a história dessa maneira? E eu quero dizer que nós aceitando ou não, esse era o propósito de Deus, do qual Jesus está consciente, do qual Jesus participa. Esse também é o momento mais adequado. Se a gente pode dizer que existe um momento perfeito para o sacrifício, para a morte de Jesus, é exatamente esse. Quando que nós estamos mesmo, gente? Nós estamos na Páscoa, na sexta-feira,
o dia tem uma pequena controvérsia entre os estudiosos. Alguns vão afirmar que é o dia 14 do mês de Nissan, outros acham que é o dia 15 do mês de Nissan. A Páscoa era comemorada na noite, do dia 14 para o dia 15. É um desses 2 dias que nós estamos. A Páscoa, gente, era a comemoração da libertação do povo de Deus. E como que se deu essa libertação? Naquela primeira Páscoa, lá no Egito, eles tinham que ter sacrificado, e eles faziam isso ainda em comemoração todos os anos, um cordeiro perfeito, e passar esse sangue sobre as portas da casa, né, como um sinal. Vejam, é justamente na Páscoa que o Cordeiro de Deus, Jesus, será sacrificado. Então, se tem uma data que encaixa perfeitamente, né, é essa. E o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus, significa, para todos os que estão debaixo do sangue de Jesus, agora metaforicamente falando, significa liberdade. Portanto, o sacrifício de Jesus, ele atribui significado para a Páscoa. Ele completa, ele define a Páscoa. 15 ou 14 do mês de Nissan, que normalmente cai no nosso calendário aqui em abril, de qual ano? De qual ano? Hoje nós temos uma chance, né, de se aproximar e, quem sabe, até afirmar com mais convicção que o ano que nós estamos, que Jesus está vivendo, é o ano de 30 depois de Cristo. Como é que nós podemos chegar a essa conta? Acompanhem comigo. O calendário dos judeus é um calendário lunar, baseado nas fases da lua. E a Páscoa acontecia na lua cheia. Então, nesse ano, nós sabemos pelas informações dos evangelhos que a Páscoa caiu ou envolveu uma sexta-feira e era uma lua cheia. Então, os astrônomos, com inteligência de Deus, porque não tem outra explicação, eles começaram a fazer um mapa do cosmos, um mapa celeste, retroagindo a lua, as fases do tempo, até chegar ali no século I. Então, eles puderam chegar à conclusão que, nos anos 27, 30 e 33 depois de Cristo, que é o período que nos interessa, a sexta-feira do mês de Nissan teve uma lua cheia, ou seja, a Páscoa caiu numa sexta-feira ou envolveu a sexta-feira. Então, um desses 3 anos, nós devemos encontrar aí os acontecimentos que nós estamos estudando, 27, 30 ou 33. Muito bem, tem uma outra data que consta do Evangelho de Lucas. Ele fala que o ministério de Jesus, ministério público, ele começou quando Jesus tinha cerca de 30 anos, já falamos sobre isso, não é? Em outra aula, cerca de 30 anos, e esse era o ano 15º do reinado do imperador romano Tibério César. E essa é uma data conhecida na história. O ano 15º de Tibério César corresponde ao ano 26 depois de Cristo. Ora, então vamos lá. Jesus começou a fazer os sinais, o ensino, no ano 26 depois de Cristo. 27, então, não pode ser o ano da crucificação. Está muito perto, muito em cima. A gente sabe que Jesus participou de pelo menos 3 festas da Páscoa. Por outro lado, 33 está muito longe. São 6 anos depois, né? E a gente tem um indicativo no livro de João de que Jesus participou de 3 Páscoas durante a vida pública. Portanto, nos sobra qual ano? O ano de 30 depois de Cristo. Então, existe hoje uma maioria de estudiosos que dizem que a crucificação aconteceu, então, no mês de Nissan, 14 ou dia 15, né, nessa sexta-feira, do ano 30 depois de Cristo. Isso nos faz pensar numa outra coisa, uma curiosidade aqui. Com quantos anos a gente diz que Jesus morreu? Unânime, né? Mas todo mundo sabe que essa data não consta em nenhum livro bíblico, não consta nos evangelhos. De onde saiu essa data? Saiu assim de 2 pressupostos muito inseguros que nós temos. Primeiro, de que Jesus começou o ministério com 30 anos. Por que é inseguro?
Porque Lucas não fala que ele começou com 30 anos. Fala que ele começou com cerca de 30 anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E o outro pressuposto é de que o ministério de Jesus durou 3 anos. Por quê? Porque ele esteve em Jerusalém durante a festa da Páscoa 3 vezes. Mas pode ter alguma festa da Páscoa que não foi relatada, não é? Então, juntando cerca de 30 com 3 anos de ministério, se começou a divulgar que Jesus morreu com 33 anos. Mas se as nossas contas estiverem certas, que eu fiz para vocês agora, então nós vamos ter que repensar essa idade de Jesus. Quem estava aqui nas primeiras aulas vai lembrar que nós chegamos à conclusão que Jesus nasceu em qual ano? Qual ano? Aproximadamente 7 ou 6 antes de Cristo. Se a crucificação aconteceu no ano 30 depois de Cristo, Jesus está com quantos anos? Ok? Então, se vocês saírem falando por aí que o Rafael diz que Jesus morreu com 36 anos, né? Eu vou falar para vocês, olha, tragam os alunos aqui, que aí nós vamos explicar direitinho como é que nós chegamos nessas contas, tá bom? Muito bem. Dia 14 ou dia 15, sexta-feira do mês de Nissan, do ano 30, às 9 horas. O grito, estão escutando? O grito, crucifica, 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 nos chama a atenção de que chegou a hora. Chegou a hora da gente deparar com a cruz. A cruz, ela não tem hoje o mesmo significado que ela tinha no século I. Hoje, quando nós olhamos para uma cruz como essa, o que vocês sentem? O que vocês sentem quando vocês olham para essa cruz? Alguém falou refrigério, gratidão, o que mais? Doação, proteção, até amor. Eu olho para essa cruz e eu sinto paz. Essa imagem me traz paz. Esse não era o significado da cruz no século I. A cruz no século I significava ofensa, significava maldição. A cruz era a pior imagem que uma pessoa poderia ver. A cruz trazia à memória de quem havia lembranças de cenas bárbaras, terríveis. A cruz, no século I, é um instrumento de suplício. A cruz significa crueldade. A cruz é uma afronta. Ninguém ficaria sentado como vocês estão, tranquilamente, diante de uma cruz. Vejam que eu coloquei, não sei quantos perceberam, mas na hora que vocês sentaram nos seus lugares, na hora que chegaram, estava projetada uma cruz. Eu não vi ninguém incomodado com isso. Sentaram, riram, brincaram, cumprimentaram, escolheram seus lugares. Talvez muitos nem se deram conta de que ela estava ali. Hoje nós olhamos para a cruz e nem nos damos conta de que ela está ali. Vejam que ela não nos causa nenhum incômodo, nenhum problema. Na frente dessa igreja existe uma cruz de 8 metros de altura, toda de vidro. Todos sabiam disso? Que ela está ali na frente? Alguém na hora que passou na frente dela sentiu medo hoje? Pavor? Alguém olhou para ela e sentiu tanta vergonha que abaixou a cabeça? Nós nem nos damos conta de onde elas estão. E olha que elas estão em muitos lugares, nos cercam de todos os lados. Vindo para esse local de estudo, provavelmente passaram na frente de uma cruz de aproximadamente 7 metros de altura, de madeira, uma madeira escurecida pelo tempo, que está ali na rotatória, depois do viaduto, entre o bairro Castelo e Cariru, ali, né, onde que a BR divide. Já viram que existe uma cruz ali? Já viram? Quem nunca viu que tem uma cruz ali naquela rotatória? Quem nunca viu? Deixa eu ver. Nunca viu, né? Você passa ali quantas vezes por dia?
Quantas vezes por dia vocês passam? Talvez alguém esteja até pensando que eu estou mentindo, que não existe essa cruz lá, né? Mas não é uma cruz qualquer, gente. Vejam essa cruz. Vejam essa cruz, né? 7 metros de altura, não é uma cruz qualquer. E está ali, diante dos nossos olhos, onde passamos todos os dias. E quando a vemos, não significa quase nada para a gente. Não muda a nossa vida, não paramos para pensar nisso. Meus irmãos, a cruz era algo tão sério, tão séria, nos primeiros séculos da história cristã, que nunca ninguém ousaria a usá-la como símbolo cristão. No início, os cristãos tinham outros símbolos. O peixe, por exemplo, ninguém que viu uma crucificação teria coragem de usar aquilo como um símbolo, muito menos como objeto de ornamento, como nós usamos hoje. Muitos de nós carregamos uma cruz no peito, às vezes uma camisa com uma cruz. Tem gente que desenha na pele uma cruz. C.S. Lewis fala que, enquanto a última pessoa que tinha visto uma crucificação de verdade estava viva, ninguém ousou a transformar a cruz num símbolo, num objeto de arte ou num objeto de decoração. Isso só vai acontecer no século IV, quando Constantino, o imperador romano, se converte ao cristianismo. Ele vai abolir a crucificação. Algum tempo depois, né, já não havia mais a memória do que realmente é o padecimento da cruz, então ela pôde se tornar um símbolo cristão. O espetáculo, gente, é dos piores. O espetáculo é terrível. E chegou a hora da gente encará-lo. Às 9 horas da manhã, diante do grito de crucificam, Pilatos pede que tragam para ele água. E agora, diante do povo, ele lava as mãos, num símbolo de que eu não tenho nada a ver com isso. Estou de mão limpas, né? Essa é a decisão de vocês. E olha o que o povo diz. O povo diz: recaia sobre nós o sangue dele. Muitas vezes as pessoas não sabem o que estão falando. Quantas vezes nós falamos alguma coisa, julgamos as pessoas, proferimos sentenças condenatórias, assumimos para nós algumas responsabilidades sem ter a mínima ideia do que estamos falando. Recaia sobre nós o sangue dele. Pilatos entregou Jesus para os soldados, para que os soldados então começassem o procedimento. E o procedimento começava com açoites. Jesus foi levado para conhecer o chicote romano. Essa por si só já é uma imagem muito forte. Nós sabemos um pouco porque temos na nossa história do Brasil, né, muitos episódios, e vimos aí alguma imagem em algum filme, em alguma novela, né? É algo tão forte, tão chocante, que eu confesso assim que sempre que aparece em algum filme, na televisão, eu prefiro virar o rosto, porque não é humano uma pessoa ser amarrada e ela ser cruelmente chicoteada. Mas eu quero fazer um acréscimo aqui, porque o chicote que nós conhecemos na história do Brasil é um chicote de tiras de couro amarradas em um pedaço de madeira, que estala nas costas, nas pernas das pessoas e faz um estrago grande. Mas esse não era o chicote romano. O chicote romano, ele era composto nas pontas com bolas de ferro, bolas de chumbo ou pedaços de ossos. Então o chicote romano, ele não apenas marca ou corta. O chicote romano, ele dilacera as pessoas, ele arranca pedaços, tecidos. Quando o chicote, aquelas bolas de chumbo,
né, ou pedaços de ossos, eles eram batidos nas costas, aquilo cravava nas costas e no puxão ele vinha arrebentando, rasgando o corpo das pessoas. O chicote romano, gente, era um sofrimento, um suplício tão severo que era muito comum que o chicoteado morresse durante esse procedimento. Por causa disso, os soldados romanos tiveram que inventar uma coisa aqui, porque eles não queriam que Jesus morresse ao ser chicoteado, eles queriam que Jesus morresse crucificado. Então, foi colocado ali um centurião para monitorar as chicoteadas. E ele vai contando ali o número de açoites, avaliando a cada momento a situação da pessoa que está sofrendo, porque dependendo do quadro, ele vai interromper aquilo dali para que ela permaneça viva ainda para o que vem depois. Jesus, ele passa, ele aguenta os chicotes romanos e ele sai já dessa primeira sessão de tortura completamente dilacerado, completamente rasgado. Agora você já imagina um corpo banhado em sangue, né? As costas muito feridas, e nesse momento então os soldados o pegam e o levam para dentro de um aposento, e eles começam agora uma outra parte também extremamente cruel, que é a tortura psicológica, a tortura emocional. Muitos de vocês aqui, experientes que são, com boa formação, sabem que em muitos casos uma tortura psicológica é tão dura quanto uma tortura física. E agora os soldados pegam Jesus, tiram suas vestes, colocam sobre ele um manto vermelho, uma capa, colocam um caniço na sua mão como se fosse um cetro, preparam uma coroa de deboche para colocar sobre a cabeça de Jesus. Essa coroa é uma coroa feita de espinhos, essa que eu estou usando aí simbolicamente, a coroa feita da planta que eles acreditam, que é uma planta muito comum lá no estado de Israel, que eles acreditam que deve ter sido utilizada para tecer essa coroa. Os espinhos, gente, vocês estão vendo aí, eles têm alguns centímetros, tá? Não é aquele espinho de rosa, bonitinho, não. Eles têm alguns centímetros. E eu fico imaginando agora, porque essa coroa não foi colocada apenas sobre a cabeça, como está na minha, ela foi cravada, né, na cabeça, e ela entra ali na testa de Jesus. Vejam que os soldados estão promovendo agora um deboche, uma ridicularização, um insulto temático. Não é esse que se disse o rei? Ele não é o rei dos judeus? Pois bem, vamos dar para ele uma execução temática. Vamos dar uma execução real para ele. E agora os soldados cospem nele, os soldados humilham, os soldados pegam aquele caniço, né, que simula ali um cetro, e batem na cabeça de Jesus com aquilo ali, né, fazem ali toda uma gozação, um deboche em Jesus. Terminada a tortura psicológica, humilhante, degradante, colocam de novo as vestes de Jesus e agora entregam para ele aquele que vai ser o instrumento do seu suplício, a cruz. Uma tradição das execuções era que o crucificado deveria carregar a sua própria cruz até o lugar onde ele seria crucificado, certamente fora da cidade, porque os judeus não contaminariam a sua cidade com a morte. Então, os lugares de execução ficavam fora, do lado de fora da cidade. Colocam a cruz sobre as costas de Jesus. Mas lembre de como estão as costas de Jesus. Vocês acham que a cruz, o madeiro, era igual a que nós produzimos hoje, que a gente vê, né? Retinha, bonitinha, uma cruz que ali, quase que um artesão ficou trabalhando nela, alisando, tirando todas as farpas. Como que vocês imaginam que era a cruz? A cruz eram pedaços toscos de madeira, eram troncos.
Existia pelo menos 3 formatos de cruz. A cruz em formato de T minúsculo, a cruz em formato de T maiúsculo e a cruz em formato de X. Nós acreditamos, né, em geral, que Jesus tenha sido crucificado numa cruz em formato de T minúsculo, tá? Mas na nossa mente está essa cruz aí bonitinha, muito organizadinha. Lá em Israel, tem um instituto que guarda algumas possibilidades de imagem de cruz. Vocês estão vendo aí, o que era cruz? Eram pedaços de galho, pedaços de tronco, pedaços de árvore, cortados de qualquer jeito, né? Às vezes unidos, um na vertical e um na horizontal. Ninguém teria o trabalho de preparar cuidadosamente uma cruz. Então, nós temos que imaginar que esse pedaço de madeira, esse tronco defeituoso, imperfeito, agora ele é colocado sobre as costas de Jesus. Algumas pessoas já calcularam o peso, utilizando como referência as árvores que existem na região. A cruz provavelmente alcançava 130 quilos. 130 quilos. Essa cruz, ela não está apenas sobre as costas de Jesus, ela está entrando no corpo de Jesus, tamanhos dos ferimentos, os rasgos, as suas costas dilaceradas. Jesus, ele tenta arrastar aquele negócio, mas Jesus está tão debilitado, por causa aí da noite sem dormir, dos julgamentos, das sessões de tortura psicológica e física, que Jesus não consegue dar conta daquilo que era, do que ele deveria fazer como executado, que era carregar o seu instrumento de cruz. Os soldados pegam então uma pessoa que está passando pelo local, o nome dele é Simão, ele é sirineu, ou seja, ele é da África, a gente não sabe o que esse homem está fazendo na história, mas ele foi pego e a cruz de Jesus é colocada sobre as costas desse homem e ele carrega então essa cruz até o lugar chamado como? Gólgota, em grego, ou Calvário, em hebraico, é a mesma palavra. Em português, o significado é lugar da caveira. Este era o lugar onde as execuções, as crucificações eram feitas. Agora, chegando nesse lugar, começa o procedimento terrível. Para chegar nesse lugar chamado Gólgota, que eu falei para vocês que é fora da cidade, existe um caminho a ser percorrido, né, que foi o caminho que Simão percorreu. Os visitantes em Israel são levados, né, a um trecho da cidade de Jerusalém que é identificado com a expressão Via Dolorosa. É o local pelo qual supostamente teria sido carregada a cruz de Jesus. Tá? Então isso aí é uma curiosidade, eu trouxe para vocês algumas fotos, porque não tem jeito de saber com precisão qual o caminho que foi feito. Primeiro, porque não se sabe precisamente nem onde que foi feita a crucificação. Segundo, porque a cidade de Jerusalém que hoje existe não é a mesma cidade da época de Jesus. Eu tive a curiosidade de perguntar para a guia, e ela falou que as pesquisas arqueológicas indicam que a cidade do século I está a 4 metros de profundidade abaixo dessas ruas. Provavelmente com outro traçado, outro percurso. Então, a gente tem que encarar, né, a Via Dolorosa como o que ela realmente é, um símbolo. Só para a gente lembrar que um percurso foi feito. Muito bem, chegando nesse lugar, na Gólgota, começa o procedimento propriamente dito de crucificação. A primeira coisa que é feita pelos soldados é deixarem Jesus completamente nu, pelado. Ou vocês acham que um crucificado, ele é crucificado com aquela tanguinha que a gente costuma ver nas imagens, no filme, quando a gente, né, vê uma obra de arte, normalmente a gente vê assim, dessa maneira. O crucificado, ele é crucificado totalmente nu. E aqui tem mais um ato de completa humilhação. Vocês concordam comigo? Concordam? É assim, a exposição máxima de uma pessoa, né? Então, não bastava o sacrifício, é preciso também insultá-la terrivelmente, né? Deixá-la completamente exposta. Jesus é deixado completamente nu diante daquela plateia.
As suas vestes, elas são rasgadas pelos soldados, divididos em 4. Tecido é uma coisa cara na época. Os soldados ali, eles dividem. Os 4 soldados que estão responsáveis pelo ato, eles dividem as vestes de Jesus. Já a túnica de Jesus, que Jesus vestia, era uma peça inteira, uma peça de boa qualidade. Os soldados decidem não rasgá-la. Decidem lançar sorte sobre ela, e quem ganhasse ficaria com a roupa. Até isso é o cumprimento de profecias antigas. Se você voltar no Salmo 22, salvo engano, Salmo capítulo 22, versículo 18, escrito 1000 anos antes, existe justamente uma profecia dizendo que ele teria as suas vestes rasgadas e sobre elas lançariam sorte. Quem se lembra da primeira aula nossa, vai ver que hoje nós vamos ver uma série de profecias muito detalhadas a respeito do Messias se cumprindo aqui na crucificação. Então, os soldados, depois de sortear as vestes, eles começam o procedimento. Pregos enormes, de aproximadamente 20 centímetros, é um palmo aqui, 20 centímetros de prego, são utilizados para cravar uma pessoa viva no madeiro. Começam pelas mãos, o barulho é terrível. Uma martelada, gente, um barulho de uma martelada, um martelo batendo no prego, já é um barulho surdo, seco, que incomoda. Só que agora as pessoas sabem que esses pregos, eles estão penetrando em alguma coisa viva. Normalmente a gente pensa nos pregos na palma das mãos, não é isso? Mas hoje uma linha de pesquisa séria está levantando a hipótese de que a crucificação não acontecesse pela palma das mãos, mas pelo punho. E a explicação é simples. A palma da mão é razoavelmente frágil, né? Depois de algumas horas na cruz, ela não suportaria o peso e se rasgaria. Então, seria necessário combinar os pregos com cordas, para que pudesse manter o crucificado preso. Já o punho é diferente. Pelo punho, se você colocar a mão aí, você vai perceber, passam alguns dos tendões mais fortes do corpo humano. Então, seria possível pregar entre esses tendões, né, um prego, e ele seria capaz suficientemente de segurar um crucificado na cruz. Depois da cruz, dos pregos nas mãos, também os pés terão que ser pregados. E aí, uma descoberta arqueológica vai fazer a gente tentar imaginar a severidade de tentar atravessar um prego nos ossos do pé. Em 1968, foram descobertos esses ossos aí, de um crucificado no século I. Os pregos têm 17,7 centímetros de comprimento. Eles entraram de maneira tão rígida, atravessando o tornozelo do indivíduo e fixando o tornozelo na madeira, que quando foram tirar o indivíduo, o cadáver da cruz depois, o crucificado, eles não conseguiram arrancar os pregos. Foi mais fácil arrancar um pedaço de madeira da cruz junto, né, e não tirar o prego, do que tentar arrancá-lo. Isso para a gente imaginar o que é, né, um prego atravessando o tornozelo. Então, da mesma forma aí, tem alguma coisa para a gente pensar. A gente costuma imaginar o prego entrando na superfície do pé, né? É o quê? A planta do pé? Não, o peito do pé. A gente imagina um prego entrando no peito do pé. Mas essa descoberta aí talvez sirva de indício para a gente de que, se não foi o caso de Jesus, pelo menos era comum que o prego fosse fixado
nos tornozelos, lateralmente, vocês estão vendo? E aí vem uma outra conclusão. Se os pregos entravam no tornozelo, a posição da cruz, a posição vai ser uma torção. O crucificado ele vai ficar torcido na cruz, para que então o prego possa atravessar os tornozelos e entrar na madeira. Então nós teríamos ainda um acréscimo de sofrimento, porque a posição da cruz deixa de ser uma posição anatômica, comum, para ser uma torção muscular, né? Para alcançar essa posição, já é possível que tenha acontecido um estiramento, uma torção muito grande para que o crucificado chegue nessa posição. Agora, um outro processo. Vocês acham que o crucificado o indivíduo já é crucificado na cruz em pé? Não faz sentido, né? A cruz tem que estar no chão para ele ser crucificado. Agora vem o processo de tirar esse objeto de 130 quilos do chão, mais o peso de 130 quilos de madeira, mais o peso do crucificado, de tirar isso do chão. Não imaginem que isso é um processo simples, ou feito com cuidado, ou feito com carinho, de qualquer jeito. É possível, né, da gente imaginar que aquele instrumento ali, aquela cruz com uma pessoa viva em cima, tenha sido jogada de um lado para o outro, no chão, virada, revirada, até que se consiga realmente colocá-la de pé na posição que deve ficar. Trouxe uma imagem, não é uma boa imagem, né, mas para ilustrar algo que eu quero dizer para vocês. Normalmente imaginamos uma cruz muito alta, com um crucificado lá em cima, quase inatingível. E isso não é verdade. Não existia motivo para a gente imaginar que a cruz tinha 4, 5 metros de altura. Ninguém iria sair dela, gente. Então a cruz, como vocês podem ver nessa imagem aí, era algo da mesma altura das pessoas. A cruz está acessível a todo mundo. Acessível às pessoas que se acumulam ao redor, e acessível também aos animais que se acumulam ao redor. Os relatos históricos nos dizem que era comum que cães selvagens se ajuntassem ao redor dos crucificados para, com ele ainda vivo, começarem o seu trabalho. Nós temos que lembrar que nós estamos num país desértico, poeirento, há 2000 anos atrás, repleto de insetos e de aves de todas as espécies. O corpo de Jesus está completamente ensanguentado, dilacerado, cortado, borrado de sangue. Insetos já o cobrem. O corpo está exposto, está nu, ele está exposto à variação do tempo, está exposto ao sol, à chuva, ao frio, ao calor. E o corpo também está exposto às ações das aves de rapina, que já começam a se posicionar ali para o seu momento. Estamos falando de abutres e de outras aves. Os relatos nos dizem também, gente, que era comum que uma pessoa crucificada ficasse desfigurada, tivesse o seu rosto desfigurado, ainda viva na cruz, pelas ações dessas aves de rapina. Jesus já está passando por tudo isso. Jesus já está enfrentando todos esses fatos. Durante o momento da crucificação, durante o período que Jesus fica crucificado, a partir das 9 horas, durante o seu sofrimento, Jesus vai pronunciar algumas frases, algumas expressões que nos ajudam a montar a cena e entender o que está passando, o que está se passando, o que ele está pensando, o que está acontecendo nessas horas de sofrimento. Vamos lembrar que quem está passando por isso, gente, isso tudo que nós estamos descrevendo aqui, é o Jesus homem, o Jesus homem. Algumas pessoas era Deus que estava ali. Jesus está sofrendo exatamente a mesma coisa que qualquer outra pessoa sofreria. Ao lado dele, outros 2 crucificados. Os evangelhos nos dizem que eram salteadores, eram ladrões que foram crucificados, um à direita, um à esquerda de Jesus.
Essas frases que Jesus pronunciou, elas foram recolhidas e estão registradas nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Nenhum dos evangelhos tem uma lista completa de tudo o que Jesus disse. Num evangelho tem lá 2 frases, no outro tem mais 2. É juntando a narrativa dos 4 que nós vamos conhecer o que é chamado, identificado como as 7 frases ou as 7 palavras da cruz. Tá bom? Algumas pessoas podem até dizer, tem uma contradição nisso, porque num evangelho fala que Jesus disse um negócio, no outro fala que ele disse outra coisa. Não tem contradição nenhuma. Tem relatos parciais. Um autor escolheu algumas frases para colocar, ou captou algumas falas, outro captou outras, e é no conjunto que nós vamos tentar entender um pouco o acontecido nas horas seguintes. Primeira palavra da cruz, a primeira frase, Jesus está sofrendo um momento em que os pregos estão entrando na sua carne. Ele está sendo pregado ali, a dor é intensa, eu acho que deve dar vontade de dar um grito muito grande, e eu não sei o que sairia da boca de uma pessoa numa hora dessa, qual seria o grito. Eu sei o grito que saiu da boca de Jesus. E Jesus gritou a seguinte frase: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. No momento de intensa dor, o pedido de Jesus é para que aqueles executores cruéis fossem perdoados. Esse é o pedido de Jesus. Vamos nos lembrar que, alguns anos antes, lá no Sermão do Monte, Jesus tinha ensinado os seus ouvintes a amar os seus inimigos e a orar pelos que nos perseguem, para que nos tornemos filhos de Deus. Teoria é uma coisa, gente. Prática é outra coisa. É muito bonito a gente dizer, vamos orar, vamos amar os que nos perseguem. Outra coisa é no momento da morte causada por um inimigo, você pedir a Deus que eles sejam perdoados, né? Jesus é o maior de todos os mestres, porque ensinou na teoria e ensinou na prática. Naquele momento ali, existe uma turminha, vocês acreditam nisso, gente? O ser humano é capaz de tantas coisas. Existe uma turminha do 5º dos infernos que está ali ao redor daquela... É isso mesmo, que está ali ao redor daquela cruz para presenciar, gente, um espetáculo, um banho de sangue, de crueldade, uma turminha que está ali para ver isso, gente. Eu não consigo imaginar como o ser humano é capaz, mas tem essa turminha que está ali, ela não se conforma em assistir o espetáculo terrível, ela quer presenciar, aumentando aquele negócio ali, inflando, eles estão gozando Jesus, debochando de Jesus, são as autoridades religiosas, os sacerdotes, os homens da religião, eles estão ali para dizer, rapaz, não é você que disse que era o Filho de Deus? Então, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz aí, salva-te, assim nós vamos crer em você. Outros diziam, salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, fez tantos milagres, faz um milagre por você. Desce dessa cruz se você é realmente o Filho de Deus, como você afirmou que era. Dessa turminha debochada do 5º dos infernos, um daqueles salteadores crucificados ao lado de Jesus também fazia parte. Ele se dirige para Jesus com as mesmas palavras de ridicularização. Não é o Filho de Deus? Por que você não salva a você? E aproveita e me salva também, que estou aqui tendo a mesma sorte que você. Mais um outro salteador crucificado ao lado de Jesus, ele repreende aquele primeiro gozador insolente, rebelde. Ele fala assim, que isso? Que isso? Nós estamos aqui porque merecemos, é a justiça sendo feita. Agora o que ele fez para merecer isso? E aquele ladrão, bandido, gente, porque para ser crucificado, boa coisa ele não fez. E outra coisa, ele disse que estava ali porque merecia a morte. Pensem quem é esse homem. Esse homem é uma pessoa da pior espécie possível. Esse homem vira para Jesus e fala assim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
o pior homem, entre aspas, nós o consideraríamos, ele está fazendo uma das maiores declarações de fé possível. Porque ele olha para uma pessoa acabada, deformada, talvez sendo comida por abutres e cães, uma pessoa ensanguentada, humilhada, e ele vê nele um rei. Ele vê nele um filho de Deus, um Messias, ele vê o próprio Deus. É ou não é? E ele fala para ele: lembre-se de mim quando estiveres no seu reino. É para esse indivíduo, entre aspas, da pior espécie possível, que Jesus vai falar a segunda frase ou a segunda palavra da cruz. Jesus falou para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que Jesus está fazendo aqui, ou está falando, é alguma coisa completamente sem precedente na história. Ele está garantindo o céu e a vida eterna para um bandido da pior espécie que mereceu a morte de cruz. Vocês estão entendendo que Jesus está revolucionando completamente o conceito religioso de salvação da época e muito provavelmente o nosso conceito de salvação? Até hoje, por que nós achamos que uma pessoa vai para o céu? Se alguém perguntar rápido assim, né? Você acha que você vai para o céu? Qual que é a resposta? Eu nunca roubei, né? Nunca matei, procuro fazer o bem. Vejam, se a gente perguntar para 100 pessoas por que elas devem ir para o céu, 99 vão dar essa resposta. Eu procuro não fazer nada de errado. Esse era o conceito religioso dos judeus. Quem seria salvo? Aqueles que cumprissem plenamente a lei. E esse, de certa forma, é o conceito cristão muito em voga nos nossos dias. Aqueles que praticarem boas obras, tiverem uma vida boa, digna, terão possibilidade de se apresentar diante de Deus. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está ensinando que uma pessoa que não fez nada de bom nessa vida, pelo contrário, terá acesso ao reino dos céus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse homem olhou para Jesus e creu que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado, o Salvador. Querido, pega a dica de Jesus. Se você quer estar com Jesus no paraíso, é olhar para Ele, só isso. Olha para Ele, olha para a vida dele, porque Ele fez, porque a gente conversou todas essas aulas. Olha para Ele e reconheça Ele como o Filho de Deus, o Messias que tinha que vir. E Jesus vai dizer para você: você estará comigo no paraíso. Jesus está interrompendo, acabando com a era da lei e começando uma nova era que é chamada de a era da graça, onde nós temos a convicção de que seremos salvos. Não por alguma coisa que a gente fez, não porque a gente é bom, não pelos nossos próprios méritos, mas seremos salvos de graça, de graça. Isso é tão esquisito, gente, nesse nosso mundo, que não existe nada de graça, nada, não é? Antigamente, os antigos diziam assim: de graça só injeção na testa. Nem isso mais hoje, né? Nem injeção na testa mais. Nós não conhecemos nada que é realmente de graça, sem interesse por trás. E você descobrir que o bem mais valioso, a salvação, é de graça, é absolutamente surpreendente. Esse é o caminho que Jesus está nos ensinando. As horas estão passando na cruz, 10 horas, 11 horas da manhã. Muitos já não estão por ali mais. A gente não vê a presença dos homens, dos discípulos. O que a gente consegue perceber, lendo os vários evangélicos, é que algumas mulheres ainda estão ali. Sempre elas, as fortes mulheres, né? As mulheres que acompanham Jesus. E a história vem se repetindo, né, gente? A mulher é muito mais sensível às coisas de Deus. Normalmente são as mulheres que estão nos levando, nós homens, né, a crer
porque a sensibilidade dela realmente para as coisas de Deus é uma coisa linda. Algumas mulheres estão ali ainda. Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, a grande amiga de Jesus. E ali, aos pés da cruz, Jesus identifica também Maria, sua mãe, presenciando tudo aquilo, né? Talvez isso agora tenha trazido um desconforto nele, saber que sua mãe estava sofrendo junto com ele tudo aquilo. É para sua mãe e para João, a terceira frase que Jesus pronuncia na cruz. João, o discípulo, aquele discípulo amado, né? Jesus, então, ele se dirige a eles e fala assim, mulher, falando para Maria, aí está o teu filho. É provável que ela estivesse ao lado de João nessa hora. E ele vira para João e fala, aí está a sua mãe. Veja que nesse momento tão doloroso, Jesus tem uma preocupação especial de proteger derradeiramente os seus. Mesmo nesse momento que ele está sofrendo, ele quer cuidar das pessoas. Então, ele coloca Maria aos cuidados do discípulo amado de João e coloca João, o mais novo da turma, né, segundo a gente concluiu aqui, o discípulo mais jovem, talvez mais emocionalmente necessitado, ele coloca ele aos cuidados de Maria, fazendo um bonito arranjo ali no final dessa história. De forma muito elegante também, eu percebo que Jesus ele está aqui encerrando o seu vínculo biológico com Maria. Perceberam? Ele fala para Maria, Maria, aí está o seu filho. É como ele dissesse, a partir desse momento, eu não sou mais o seu filho. Ele está encerrando com muito jeito, né, o seu vínculo biológico com Maria, porque o Jesus que vai ressurgir depois já não é o Jesus homem, o Jesus de carne e osso, tá? E enquanto o tempo vai passando, o sofrimento vai aumentando a cada momento na cruz. Por volta de 12 horas, meio-dia, os evangelhos nos relatam que houve trevas sobre a terra. O sol deixa de dar a sua luz e essa escuridão vai até as 15 horas. Algumas pessoas vão tentar arranjar aqui a narrativa bíblica numa perspectiva mais científica e dizer, houve um eclipse, né? E eu pergunto para vocês, alguém consegue lembrar de algum eclipse que tenha durado cerca de 3 horas? Né? Isso é possível? Né? Então, não me parece que essa tentativa seja válida. É mais interessante aqui a gente lembrar que quando Jesus nasceu, um fenômeno cósmico desconhecido, a estrela de Belém, que acompanhava, né, andava ali no cosmos, mostrando o caminho para os magos. Esse fenômeno cósmico acompanhou o nascimento de Jesus e agora um outro fenômeno cósmico marca a morte de Jesus, mostrando para a gente que esse é um fato que o cosmos todo sente. E é nesse contexto que a dor de Jesus vai chegando ao ponto insuportável. Então Jesus grita, mais uma vez, é a quarta frase da cruz e ela é, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Muito complexo, talvez, a gente compreender o significado dessa frase. Alguns teólogos vão dizer, olha, nesse momento, a trindade divina se desfez. Deus Pai e Espírito Santo não morrem, não podem morrer, por conceito e definição. Quem tem que morrer é apenas o homem, é Jesus. Então, nesse momento, a trindade se desfaz para que Jesus sinta sozinho, como homem, toda a dor desse momento. Um autor que eu cito muitas vezes aqui, que se chama Philippe Yancey,
ele analisa essa frase com uma outra perspectiva, que eu acho muito interessante. Philip Yancey diz assim: não existe sofrimento e grito no coração, na boca de um filho, que não vem acompanhado de um grito na boca de um pai. Quem é mãe aqui, quem é pai, entende essa frase. É impossível você ver um filho gemer e gritar sem ter um grito na sua boca também. É ou não é? Então, Philip Yancey fala assim: nós sabemos o que Jesus gritou, mas nós não sabemos o que Deus gritou nesse momento. Qual será o grito de Deus quando vê o seu filho esmagado dessa maneira, sofrendo dessa maneira? Isso traz para a gente algumas perguntas, não é? Onde está Deus quando nós sofremos? Onde está Deus diante do sofrimento da humanidade, das pessoas? Será que Deus desamparou? Será que Deus abandonou Jesus realmente? Será que Deus abandona ou desampara cada um de nós, cada um dos seus filhos, quando nós estamos sofrendo? Para a gente poder entender um pouquinho melhor essa frase, você tem que abrir a sua Bíblia rapidamente no livro de Salmos, no capítulo 22. O livro de Salmos é um livro profético. O capítulo 22 de Salmos, é um capítulo profético. Ele é um capítulo que se refere exatamente à morte e ao sofrimento do Messias. Como vocês sabem, escrito pelo rei Davi 1000 anos antes do acontecimento. Agora, se você der uma olhada nesses versículos, você vai ficar assustado com a precisão com que ele está descrevendo o que está acontecendo nessa sexta-feira. Quer ver? Vai lá no versículo 7, diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Não é exatamente o que as pessoas estão falando para Jesus quando zombam dele? Continua aí, que você vai chegar no versículo 14. Diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, e derreteu dentro de mim. Secou-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Olha o 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. É exatamente aquela turma do quinto dos infernos que eu falei para vocês. Versículo 18 fala assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Ou seja, gente, tudo o que está acontecendo com Jesus está aqui, descrito nesse Salmo 22. Agora, volta para o versículo 1. Olha como é que começa o Salmo. Deus meu, por que me desamparaste? A frase de Jesus, a quarta frase de Jesus na cruz, é na verdade, antes de ser um grito de desespero, é na verdade uma citação do Salmo 22, capítulo 1. Um salmo a respeito da morte do Messias. É como se Jesus estivesse dizendo: lembram do que os profetas disseram? Aqui está acontecendo agora. Sou eu o Messias. Aquela morte estava descrita para mim. Eu estou vivendo tudo isso. Entenderam? Aqui, a quarta frase de Jesus. Pois bem, gente, ainda no Salmo 22, para responder aquela pergunta que nós fizemos, como é que fica o coração de Deus quando vê um filho seu gritando? Para responder essa pergunta, você vai aí no versículo 24 do capítulo 22. Aí você vai encontrar a resposta. Diz assim: pois não desprezou, é Deus, tá? Nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então a gente não sabe o grito de Deus, mas a gente sabe que Deus ouviu o grito de Jesus, e Deus escuta o grito das pessoas que estão em sofrimento. O que não significa que vai acontecer do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente quer. Porque quando Deus
ouve o grito de Jesus, sabe o que acontece? Agora é que o sofrimento vai ficar mais intenso. Jesus já está na cruz aí há cerca de 4 ou 5 horas. E agora, a perda contínua do sangue começa a gerar uma série de consequências no organismo. Tem uma torneirinha aberta ali de sangue, vocês estão percebendo? Vaza sangue pelos ferimentos das costas, vaza sangue pelas mãos, vaza sangue pelos pés. A perda de sangue vai fazendo com que o coração tenha que trabalhar cada vez mais acelerado para manter o sangue chegando, pelo menos nos órgãos vitais. A perda de sangue vai causando um fenômeno médico que é conhecido como choque hipovolêmico, é assim a pronúncia. É um choque que as pessoas têm em consequência de terem perdido muito sangue. O corpo fica completamente pálido, uma grande sudorese, né? A pessoa é tomada de suco muito. As veias cerebrais, elas começam a inchar, porque na inteligência do organismo, o sangue começa a ser concentrado nos órgãos vitais. Então, de longe, já é possível olhar para o crucificado e ver na sua face as veias cerebrais inchadas. Uma febre altíssima toma conta do corpo do crucificado. A febre, gente, é tão intensa, que a sensação é de secura completa. Lembram o que está escrito no Salmo 22? A língua se apegou ao céu da boca. E é agora, nesse contexto de febre intensa, de dor intensa, que Jesus vai pronunciar a 5ª frase da cruz, e ela é: tenho sede. Simplesmente assim. Tenho sede. Jesus já está sofrendo as consequências do choque hipovolêmico. Impossível não olhar para essa frase e lembrar que alguns meses atrás, o próprio Jesus tinha dito: vocês têm sede? Venham e bebam de mim, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora é Jesus que está completamente esvaziado. Jesus se esvaziou completamente. E o sofrimento, gente, vai aumentando a cada minuto que passa. Agora tem início as paradas respiratórias. A sensação é de asfixia constante. Você já teve essa sensação por alguns segundos de asfixia? Imagine essa sensação constante. É porque tem pouco sangue no organismo e o organismo já não consegue extrair o oxigênio necessário do pouco sangue que tem. Mas, além das paradas respiratórias, começa a haver paradas cardíacas. Eu não sei se você sabe de que morre um crucificado, mas ele morre, segundo os estudos indicam, de sequenciais paradas cardiorrespiratórias. O coração, ele não aguenta mais trabalhar, ele tem que trabalhar desesperadamente. E cada vez que ele acelera, tem menos sangue para ele bombear, e ele vai acelerando cada vez mais até chegar à exaustão completa. Mas, quando o coração está prestes a parar, e o indivíduo está quase morrendo, uma coisa chamada supedâneo. Já ouviram falar nessa palavra, supedâneo? Vocês já viram, né? Na cruz, um pauzinho debaixo do pé. Já viram? Não tem ali um toquinho debaixo do pé? Aquilo ali é o supedâneo. O supedâneo, ele tinha uma função extremamente cruel para um crucificado. Depois de algumas horas na cruz, gente, o sangue, o coração não conseguindo mais bombear ele começa a se concentrar nos membros inferiores. No meio do desespero de um crucificado, no meio de uma parada cardiorrespiratória, quase morrendo,
tendo espasmos. Imagina uma pessoa ter uma convulsão na cruz, pregada, se debatendo contra aqueles pregos, contra a madeira. No meio daquela convulsão, o crucificado força os pés no supedâneo. E quando ele força os pés naquela madeira ali, aquilo funciona como uma bomba e faz o sangue subir. E no que o sangue sobe, volta a circular por algum tempo, o indivíduo não morre. E aí começa a agonia toda de novo. Ele começa a asfixia, começa a ter a parada respiratória, o sangue, a dor, a febre, o sangue concentrando nos membros inferiores, o espasmo, a convulsão, ele se debate e aperta o supedâneo de novo. E no que ele aperta, começa de novo. É por isso que uma pessoa na cruz podia demorar 5, 6, 10 horas para morrer. Um dia, há relatos de pessoas que ficaram na cruz 2 ou mais dias, passando por essas sucessivas paradas cardiorrespiratórias. Daí que era uma medida assim, até de bondade, quando a gente vê o relato de que foram lá os soldados e quebraram as pernas de um crucificado. Como que eles faziam isso? Com porretada. Vinham com porrete e descia o bambu, quebrava as pernas do crucificado na violência. Essa era uma medida bondosa, porque assim o crucificado morreria mais rapidamente. E então, Jesus passando por tudo isso, e um pouco mais, porque a gente sabe que Jesus não carrega apenas a dor física, mas os profetas, o livro de Isaías nos fala que ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos castigos, o nosso pecado estava nessa hora sobre ele. Então, talvez não seja uma boa hora para te dar essa notícia, mas o que você faz no seu dia a dia está aumentando um pouquinho o sofrimento de Jesus na cruz nessa hora. Um pouquinho do que ele está sofrendo lá é culpa sua, responsabilidade minha e sua. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nessa hora, então, Jesus já não aguentando mais, ele profere a sexta frase, a sexta palavra da cruz: está consumado, está acabado, está terminado. Terminado o quê? A palavra que Jesus pronunciou, na verdade, foi, e que consta nos evangelhos, é tetelestai, uma palavra em grego que significa, a melhor tradução seria está pago. É a mesma palavra que era utilizada nas negociações comerciais. Quando tinha um título de crédito, de dívida, né, e a pessoa ia lá e fazia o pagamento, eles escreviam em cima: está pago, está quitado, acabou a dívida. É isso que Jesus está dizendo nesse momento. Eu paguei a dívida de vocês. E é nessa hora que o coração sobrecarregado, exausto, ele não para simplesmente, ele explode. Explode. Lembram do Salmo 22? Meu coração se derreteu dentro de mim. O coração de um crucificado, ele rasga. E Jesus, então, vai pronunciar a sétima e última frase: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tinha acabado, gente. O sonho tinha acabado. O Messias esperado há tantos séculos, aquele que as pessoas depositaram a sua confiança, o Salvador, o resgatador de Israel, tudo isso era passado. Agora era apenas um corpo morto sem vida, pendurado num resto de árvore sem graça. Ali havia apenas um cadáver. O sonho, a esperança havia se desfeito. Era exatamente às 15 horas da tarde. 15 horas. E nesse horário, lá dentro de Jerusalém, lá dentro do templo, o véu que dividia o Santo dos Santos do lugar santo, ele se rasgou de cima para baixo. Mas essa é uma história para a nossa próxima aula na terça-feira. Agora, gente, para a gente terminar a nossa aula, vocês sabem que, às vezes,
algumas imagens ou uma imagem valem mais do que 1000 palavras. Eu tentei transmitir para vocês com palavras o que aconteceu nessas horas. Mas eu estou certo que foi muito mais forte do que eu pude falar e transmitir. Então, eu queria convidar vocês para... São 15 minutos apenas, tá bom, gente? Em 15 minutos, nós tentarmos sentir um pouco, presenciar um pouco desses acontecimentos, tá? Eu sei, é forte, mas lembrando para vocês mais uma vez, nós vamos apenas ver. Jesus sentiu, ele passou por isso, tá bom?